Esta aula deseja celebrar o sagrado aparecimento de Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, o mestre aos pés do qual eu tive a oportunidade de me sentar e aprender sobre a devoção ao Supremo Senhor Deus, em sua forma pessoal eterna e original, Shri Krishna Govinda. Pois como explicamos nas aulas do módulo 1, o Absoluto possui tudo o que existe. Portanto, ele também manifesta uma personalidade, uma forma espiritual e nomes que correspondem às suas diferentes formas simultâneas. Como já explicamos, Krishna é o eu original no centro do infinito. E Gurudeva, Srila Bharati Maharaj, é considerado um Vaishnava, ou seja, aquele que sabe quem é Vishnu, quem é o sustentador de todas as realidades. Ele é aquele que conheceu esse mesmo Shri Krishna Govinda, através de sua íntima relação com a sucessão discipular perfeita, que desde o início da civilização humana mantém vivo no mundo material o conhecimento eterno. A mesma sucessão de mestres e discípulos perfeitos que nos dá acesso às qualidades necessárias que devemos alcançar para realizar o processo que nos leva à nossa forma espiritual eterna através dessa devoção pura. Em primeiro lugar, gostaríamos de explicar por que usamos a palavra aparecimento. Ela está ligada aos passatempos desse mesmo Absoluto, do Supremo Deus, que, como já explicamos nas aulas do módulo 1, possui infinitos corpos espirituais, organizados hierarquicamente e subordinados ao seu primeiro corpo original, a forma transcendental do não-nascido Shri Krishna. Cada um desses corpos do Senhor Supremo existe eternamente, como explicam os Vedas. Mas para nos ensinar sobre a verdade espiritual, estes corpos não materiais penetram a estrutura de tempo e espaço em que estamos, em determinados e específicos momentos, apontados e regulados pela posição perfeita dos astros e indicados na científica literatura filosófica dos Vedas. Esses avataras acompanham os ciclos cósmicos para distribuir a misericórdia e o conhecimento eternos. Portanto, Krishna não nasce na realidade material, e sim adentra um determinado lugar do espaço temporal na matéria, aparecendo diante das almas que têm a máxima boa fortuna e alcançaram consciência elevada o suficiente para nascer naquele mesmo momento histórico. Portanto, os Vedas explicam que o universo está organizado em função dos aparecimentos das diferentes formas de Deus, catalogadas e explicadas em detalhes na literatura original da antiga Índia, que não varia de acordo com o capricho demoníaco de quem deseja se fazer passar por Deus, ou por quem afirme ser um enviado dessa mesma literatura, ou sem que tenha realizado profundamente os versos védicos, mesmo porque essa literatura sagrada só pode ser compreendida através da misericórdia, das palavras perfeitas e do amor no coração dos grandes santos que alcançaram a perfeição. Pois é sempre necessário compreendermos o coração de um autor para absorvermos exatamente o que ele quer dizer com suas palavras. E dentre os santos perfeitos que podem compreender o coração dos Vedas está meu Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami. Já explicamos em aulas como as provas científicas da existência de Deus, ou geometria sagrada e as formas do infinito, que o tempo material é uma ilusão provocada por uma vibração eletromagnética que estrutura a matéria e suas fases temporais, através do eco da sílaba Om fundamental. A sílaba Om é conhecida como o bóson de Higgs, ou como a menor vibração sonora
com a qual os átomos e partículas subatômicas são construídos. O Om é uma abreviação sonora de Aum. Este Aum também pode soar como Om, através da união das duas primeiras vogais. O mantra Aum representa, na letra a potência masculina do absoluto Krishna. Na letra U, a energia feminina deste mesmo absoluto, Radharani. E na vibração consonantal do M, as infinitas almas individuais que pertencem ao divino casal e que dentro da matéria personificam todos os seres vivos deste universo. Como já explicamos em detalhes na aula O Poder do Mantra, no momento em que esta sílaba musical ecoa dentro da eternidade, ela projeta uma sombra na matéria, que se estabelece em linhas e ondas sonoras ou eletromagnéticas, manifestando aquilo que chamamos de éter, ou seja, o espaço, as linhas que mais tarde demarcam as diferentes faixas do tempo, a órbita dos planetas, as camadas energéticas do átomo e, por fim, a geografia do nosso mundo. Em uma aula específica mais adiante, explicaremos sobre a criação de acordo com a ciência védica. O Om, na matéria, divide essas fases do tempo, criando um túnel de diferentes sensações e sabores materiais, onde os 5 elementos grosseiros e os elementos sutis, mente, inteligência e ego, se entrelaçam, propiciando às almas individuais os corpos e as emoções materiais. O Om estabelece a área desse túnel composto pelas eras, pelos milênios, pelos séculos, pelas décadas, pelos anos, pelos meses, pelos dias, pelas horas, pelos minutos e pelos segundos. Toda essa estrutura está calculada e organizada dentro da manifestação cósmica nos mínimos detalhes que compõem este universo e os demais universos que existem, como já demonstramos em aulas passadas. Podemos imaginar o fenômeno cósmico, esse útero estrutural, como um gigantesco prédio que existe para trás do presente, rumo ao passado e em direção ao futuro. Tal estrutura não passa de uma ilusão, o túnel do tempo material que diz respeito à nossa percepção física, pois a alma é imortal. Portanto, pelos corredores de diferentes dimensões deste espaço, entram e saem os avataras do Senhor Deus, que existem eternamente e observam as atividades das almas condicionadas na matéria de infinitos pontos de vista, pois suas energias estruturam essa ilusão compondo átomos, moléculas e formas materiais. A alma condicionada, presa nessa teia de elementos, cai dentro da eternidade suportada pelas incontáveis camadas de eletromagnetismo que compõem tudo o que experimentamos, até que finalmente escutam o som da música transcendental, cuja fonte é a flauta na mão do Supremo Shri Krishna Govinda. Assim como explicam os cientistas da atualidade ao postular a teoria das supercordas, na qual imagina-se que um hipotético violino feito de cordas invisíveis esteja tocando e transmitindo esse eletromagnetismo, que tanto se parece com a vibração musical de uma sinfonia perfeitamente organizada. O cruzamento dessas ondas sonoras é o que cria a matéria dentro do átomo. Como já dissemos, o encontro energético das linhas desse eletromagnetismo musical compõe os diferentes níveis e camadas, estruturam
tantos objetos ao nosso redor, assim como as paredes da nossa casa, as gigantescas pedras da montanha, as águas do oceano, e ao mesmo tempo a viagem que tudo isso realiza conosco dentro do túnel do tempo. As formas do Supremo têm o poder de adentrar nesta miragem, nesta cortina de ilusões eletromagnéticas, falar aos seres humanos e ensinar a ciência do amor eterno, como explicamos nas aulas sobre o Bhagavad Gita. Essa ciência é transmitida de Krishna ao Brahma, a personalidade encarregada por Deus de organizar a manifestação cósmica. Tal fato está descrito no Brahma Samhita, texto que o CMI disponibiliza aos alunos interessados. Do Brahma, esse mesmo conhecimento passa para Narada Muni, o guru de Srila Vyasadeva, cujo glorioso aparecimento será comemorado na lua cheia, conhecida como Guru Purnima. A palavra Purnima significa plenilúnio em sânscrito. Vyasadeva é considerado o avatar literário que manifesta por escrito os mantras eternos que compõem a realidade ao nosso redor. Pois o Om faz parte de uma vasta estrutura verbal que corresponde ao que a literatura védica chama de Shabda Brahman. E assim, Srila Vyasadeva nos dá de presente a própria literatura da Índia clássica. Este mesmo Vyasadeva será o guru de Shukadeva Goswami que pronunciará o Srimad Bhagavatam e também o guru do amado Senhor Ganesha, que numa realidade, numa dimensão paralela à nossa, vai colocar por escrito, anotando o ditado perfeito que Srila Vyasadeva pronuncia em sua presença, recriando a primeira versão dessa mesma literatura que chega aos humanos no nível dos semideuses. Nessa mesma linhagem de mestres e discípulos manifestam-se grandes Vaishnavas como Madhvacharya, um sucessivo discípulo do próprio Vyasadeva, cuja descendência discipular vai nos levar a Madhavendra Puripada e a Ishvara Puri, que interpretará o papel de mestre espiritual do próprio avatar dourado Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuja sucessão discipular chega até Bhaktivinoda Thakur e depois dele aquele que é considerado Jagadguru, o decodificador universal do processo de Bhakti para a era em que estamos vivendo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Gaudiya Goshtipati Paramahamsa Acharya, que por sua vez ensina a ciência da devoção a Bhaktideita Madhava Goswami Maharaj, o mestre do nosso Bhaktivigyana Bharati Goswami, cujo glorioso aparecimento comemoramos nesse momento e sempre. Da mesma maneira em que nos referimos à manifestação de Krishna como de um transcendental aparecimento através das cortinas de Maya dentro da realidade material, usamos essa idêntica expressão para falar do aparecimento dos Vaishnavas puros. Neste momento, não teremos tempo para pronunciar o nome de todos os Vaishnavas, mas aos seus pés de lótus, infinitamente, este mero aluno de suas perfeições e da sua filosofia inigualável presta infinitas reverências sob a forma dos mantras que se seguem. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Voltando ao tópico dos aparecimentos, devemos compreender então que falamos da mesma maneira em relação às almas que alcançam a perfeição, ou seja, de seus nascimentos como de um aparecimento transcendental, pois eles não pertencem mais ao ciclo compulsório de nascimentos e mortes, tendo alcançado consciência plena e devoção pura ao Supremo Senhor Deus. E por serem literalmente a personificação da misericórdia desse mesmo Deus em relação a nós, pois são capazes de nos conduzir pelo mesmo caminho que trilharam, nos levando literalmente através de sua compaixão infinita para fora da ilusão material. Existem dois modos para compreendermos as almas autorrealizadas, segundo a literatura que os Vaishnavas explicam e comentam. Elas podem ser classificadas como Nitya Siddhas ou Sadhana Siddhas. Nitya Siddhas são servos eternos do Divino Casal que nunca ficaram presos em Maya e que descem ao mundo material para nos liberar. No caso, os Nitya Siddhas são expansões do próprio Krishna ou da própria Srimati Radharani, que nos indicam o caminho para fora do cativeiro material. Já os Sadhana Siddhas são almas que alcançam a perfeição através da prática devocional. A natureza da eternidade, porém, cancela irreversivelmente o cativeiro material, como se tratasse de um sonho. Portanto, os que alcançam a perfeição através do processo de Bhakti e finalmente obtêm posição e forma eterna nos passatempos de Shri Krishna, devem ser tratados como se fossem iguais aos Nityasiddhas, como se fossem iguais ao que sempre foram almas liberadas, do nosso ponto de vista. Portanto, mesmo em relação aos Vaishnavas que alcançam posição eterna nesta vida, devemos a mesma reverência e respeito que dedicamos às expansões e aos companheiros eternos de Shri Shri Radhakrishna. Por isso falamos assim, do glorioso aparecimento dos santos eternos. Por isso falamos do aparecimento transcendental de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj Om Vishnupada, cujas glórias nós do CMI tentaremos pronunciar com humildade e gratidão. Um fascinante passatempo, uma atividade do Senhor Supremo dentro da dimensão relativa ao Senhor Brahma, o semideus que é empoderado pelo próprio Krishna para estruturar o projeto dessa nossa realidade cósmica, nos vem em mente para ilustrar a compreensão deste termo que usamos em português, o aparecimento. Os Puranas narram esta cena da manifestação de Hamsa Avatar, que vem à nossa memória, pois no título desta aula nos endereçamos a Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj como Paramahamsa Seva Acharya, título que explicaremos em breve. A palavra Hamsa quer dizer cisne em sânscrito, e Hamsa Avatar é uma maravilhosa forma eterna do Senhor Deus, como o arquetípico cisne transcendental. Os filósofos gregos, tendo ouvido indiretamente falar sobre o conhecimento védico, supunham uma realidade original e absoluta, cujas sombras eram projetadas na defeituosa matéria como os animais, as árvores, os minerais, os mundos, as estrelas e os humanos que vemos por aqui. O universo transcendental de Vaikuntha, descrito nos Vedas,
É essa realidade que os gregos pouco compreendiam, mas tentavam explicar. E Deus é aquele que vive eternamente e manifesta todas essas formas de maneira original e com beleza insuperável, absolutamente perfeitas. Como estávamos dizendo, os Puranas descrevem que diante de um lago espelhado, o Senhor Brahma, a personalidade da primeira possante estrela do nosso universo, à qual estão atrelados todos os diferentes níveis de espaço e tempo na matéria, conversa com os 4 Kumaras, 4 sábios transcendentalistas que pertencem a Brahmaloka, à sua dimensão. Eles possuem corpos sutis na forma de crianças, segundo os Puranas. Em tal ocasião, eles filosofam sobre o Supremo, e naquele exato momento surge nas águas do lago a manifestação de um cisne, mais belo e brilhante que o próprio sol. Surpresos diante de tal manifestação, o Brahma e os Kumaras perguntam: quem é você? E Shabda Brahman, o som eterno do conhecimento verbal que o Supremo Deus irradia e que não é diferente do próprio Supremo, pois o Absoluto possui todas as linguagens. Aquele Shabda Brahman que emana o Om e que ecoa no universo espiritual como o som de uma flauta inconcebível para as mentes materiais, soa por todos os lados da realidade do Senhor Brahma naquele momento. Hamsa Avatar, revelando a si mesmo aos seus interlocutores, diz: eu sou aquele que existe eternamente. Eu sou aquele que manifesta todas as formas, inclusive essas vossas formas pessoais, através das quais o átomo de consciência de cada um de vocês me observa de um ponto de vista aparentemente externo. Eu sou o único assunto de todas as conversas, a manifestação original de tudo que existe. É a mim que vocês discutem e tentam compreender, assim como fazem todos os seres, do mais ínfimo inseto à tua poderosa personalidade, ó Brahma. Eu sou a fonte do teu poder. Eu sou o poder absoluto personificado nesta e em todas as minhas formas eternas. Quando encontramos pela primeira vez Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, não podemos compreender quem ele é. Como é possível enxergar o infinito na forma material que vemos ao olhar para o Mestre com os olhos do corpo físico? É preciso enxergar o sábio, o Vaishnava puro, com os olhos da consciência, sem se deixar iludir pela sua forma física, imaginando que ele seja um ser humano comum. Para compreender que quando ele pronuncia esse mesmo Shabda Brahman, que esse estereofônico som transcendental está sendo retransmitido do coração de Deus ao coração do devoto puro. Nesta aula, aparentemente estamos falando de vários tópicos da literatura védica, sobre os avatares de Krishna, o significado em sânscrito de uma palavra específica como Hamsa ou Param, que quer dizer superior ou supremo, do nome de diferentes Vaishnavas, de um específico verso do Bhagavad Gita. Mas, na verdade, assim como tudo pertence a Deus, formas, palavras, conceitos, imagens. Por isso, durante o Harikatha, ou seja, na aula sobre a devoção pura, quando o devoto sincero fala de todos esses tópicos, em profundidade, ele está nos contando sobre a sua relação com seu mestre espiritual. Pois foi seu mestre quem lhe trouxe Krishna. E porque essa relação de entrega ao mestre purificou o coração do Vaishnava. E essa relação é o segredo de Bhakti. E aos poucos ela se torna visível para quem avança nesse sentido.
Ao mesmo tempo, então, o Vaishnava fala da sua relação com o seu mestre o tempo todo. E ao fazer isso, ele nos atrai, pois essa relação se espelha em nós quando purificamos o nosso coração e nos sentimos convidados a nos entregar da mesma maneira. Pois o verdadeiro mestre espiritual, aquele que realmente alcançou a perfeição, irradia o infinito enquanto fala. E assim, mesmo que ele fale de Krishna, ele ao mesmo tempo fala do Guru. Mesmo quando ele fala do Guru, ele ao mesmo tempo fala conosco. O verdadeiro Harikatha tem essa característica, ele é como um sol, como um diamante puro, que brilha e ao mesmo tempo manifesta todas as cores que existem simultaneamente. Essa radiação precisa ser escutada, precisa ser percebida, precisa ser sentida. Ela está nas palavras e nos conceitos, mas na verdade, ela vem do centro do coração sincero do máximo sábio. É essa radiação que nos põe em movimento em direção a Deus, quando se reflete dentro do nosso peito. Temos, portanto, que aprender a reconhecer o verdadeiro Harikatha e diferenciá-lo de uma aula que enumera tópicos da filosofia védica ou os versos do Bhagavad Gita, pois isso geralmente está na plataforma verbal do conhecimento, e não no pulso do coração interno que brilha a pureza de Bhakti. O verdadeiro Harikatha varre o mundo em todas as direções, como esses raios do sol, ou como o vento nuclear de uma bomba atômica. A verdadeira aula sobre Bhakti varre as impurezas do nosso coração. Devasta a ilusão material ao ser pronunciada pelo grande santo, porque o coração do verdadeiro santo brilha como um diamante místico, uma joia transcendental. E isso é Bhakti, e não o acúmulo do conhecimento. Talvez seja necessário e por isso vamos repetir com outras palavras este mesmo ponto. Secretamente, o Harikatha mais puro fala sobre a natureza da relação entre o Guru e o discípulo, pois ao explicar o infinito, o Vaishnava que alcançou a perfeição explica todas as outras coisas que o infinito contém, esclarece todos os assuntos ao mesmo tempo, justamente porque Deus volteia dentro do seu coração e a potência das suas palavras transmitem a perfeição da ética que transparece como uma poesia através da visão. Por isso, reconhecer no livro A Puríssima Filosofia do Avatar Dourado o eco do infinito, a mesma sílaba Om que estabelece os átomos do nosso corpo, do ar ao nosso redor e as paredes que estruturam o tempo e o espaço, requer tanta sinceridade. Somente num lago de pureza incomparável espelha-se a forma do cisne transcendental. Da mesma maneira, somente no coração purificado pelo Harikatha mais puro, surge, como o pássaro-sol, a forma do nosso mestre espiritual que pronuncia as palavras da eternidade. E eu me ajoelho neste momento, milhões e milhões de vezes, dentro do meu próprio coração e na realidade, pois não tenho as qualidades necessárias para pronunciar as glórias de um sábio máximo como Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Porém, aceito a misericórdia deste dia sagrado, que me oferece a oportunidade de lembrar do seu transcendental aparecimento e de falar a todos sobre as suas qualidades extraordinárias. Pois eu enxergo tudo o que eu posso enxergar através do fluxo das suas palavras, que ecoam na minha mente como uma música espiritual. Por isso,
me permitam tentar explicar algo mais sobre a sua misericórdia sem causa para com todos os seres vivos. É na tentativa de descrever o seu olhar e as suas conclusões sobre a realidade eterna que eu me permito glorificar o infinito como eu o conheci, na forma do Paramahamsa Seva Acharya, o super cisne transcendental que ensinou e eternamente ensina ao mundo o valor do amoroso serviço devocional ininterrupto a Shri Krishna através do seu próprio exemplo. A palavra Paramahamsa, como já dissemos, significa super cisne. Na cultura védica, essa palavra indica os sábios superlativos, mas atenção, ela nem sempre é usada com propriedade ou de acordo com o verdadeiro mérito de alguém, com a devoção pura a Deus de um determinado indivíduo. Infelizmente, há muitos que se fazem chamar dessa maneira sem que realmente tenham alcançado este nível. Cuidado! Ao se referir a um devoto puro do Senhor, esta palavra indica algo que o próprio Krishna nos revela nas páginas do Bhagavad Gita, que ninguém pode controlar o infinito. Ninguém pode controlar Krishna ou atraí-lo, mas que ele se sente naturalmente atraído e controlado pela pureza daquele que dedica sua vida e cada uma de suas ações ao serviço devocional puro. Pois sem este exemplo, a alma condicionada sequer compreende o significado real de Bhakti. Este amor que se revela como um segredo no coração purificado. Sou um cego que tropeça na lama. Por isso, conto com a ajuda dos santos que me auxiliam com o bastão de sua misericórdia durante o caminho. Diz este mantra do Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 1, verso 2. Para compreender o significado do título Paramahamsa Seva Acharya, temos que voltar no túnel do tempo, até a década de 20, no templo onde seu mestre espiritual, nosso Param Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, servia os pés de lótus do Jagat Guru, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que codificou o processo devocional nos moldes do que havia sido estabelecido pelo próprio Avatar adorado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur descrevia a capacidade de servir de Param Gurudeva, de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, que se rendeu a ele ainda jovem, como a potência de um vulcão, uma energia vulcânica. Ou seja, ele dizia que Param Gurudeva era capaz de servir Krishna e aos devotos puros incansavelmente e sem parar. Anos mais tarde, Param Gurudeva elogiou o nosso amado Guru Pada Padma, o nosso mestre dos pés de lótus, dizendo que ele também era um servo incansável. Ou seja, que ele também era capaz de se dedicar humildemente ao serviço de Krishna e dos Vaishnavas sem parar, dia após dia. Por isso, ele presenteou Gurudeva com o mesmo título que ele havia recebido do Jagadguru Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Em suas páginas, o livro A Puríssima Filosofia do Avatar Dourado vai explicar que esse é o modo mais rápido de alcançarmos a devoção pura, e não o mero acúmulo ou a memorização de conceitos filosóficos. Encontrar o devoto vivo mais elevado e servir aos desejos misericordiosos do seu coração, de todas as maneiras possíveis, isso sim é Bhakti. Servir 24 horas por dia, sem nenhum tipo de interrupção e sem buscar nenhuma satisfação pessoal, é o estágio mais maduro e superior de Bhakti, o que nos leva diretamente a Krishna Prema, ao amor puro por Deus. É claro que este é um nível de devoção muitíssimo elevado e que a maioria de nós não se sente pronta ainda para tamanha dedicação. Mas no nosso nível,
ouvir sobre esse comportamento é o primeiro passo. Nosso primeiro serviço devocional puro começa ao escutarmos sobre uma rendição tão plena e tão cheia de fé, que não aceita atalhos e que não deturpa este comportamento puro com descontos ou interpretações materiais. Por quê? Porque quando alguém descreve uma bhakti fácil ou adaptada ao nosso dia a dia, tal pessoa deforma a linha reta que nos leva até Deus. Deforma o extraordinário conteúdo do Harikatha que varre as impurezas do nosso coração. Portanto, para realmente caminharmos na direção desta pureza, devemos simplesmente ouvir e reouvir estas aulas, ler e reler as páginas da Puríssima Filosofia do Avatar Dourado. Ao prestar atenção na descrição do comportamento de um devoto puro, ao meditar mais de uma vez, repetidamente sobre estes tópicos, sobre estes comportamentos, sobre as ações de quem deixou de viver a satisfação material para demonstrar seu desejo de servir o Supremo em todas as suas ações, é que finalmente nós vamos sentir o sabor de Bhakti, pois não se trata de compreender Bhakti racionalmente, e sim de realizar algo através da nossa alma eterna. Não existe Bhakti com desconto. Não existe curso pago sobre Bhakti. Bhakti é uma radiação de pureza que vem do coração de Gurudeva e que queima as células imperfeitas da nossa mente material. Quando nos expomos a essa ética, a esse Harikatha inalcançável, a essa correção insistente, finalmente aceitamos enxergar a diferença do que é Bhakti pura e do que não é. E finalmente entendemos o esforço e a beleza do serviço que um Vaishnava puro faz ao seu mestre espiritual a nos repetir sobre essa diferença. E esse serviço nos conquista, enfeitiça, nos deixa estupefatos, ficamos sem palavras. E quando suspiramos, quando nosso coração treme, diante desse comportamento cuja perfeição ultrapassa o impossível, ultrapassa a nossa mente, nos parece inatingível. É nesse momento que a nossa capacidade de amar, tanto a Deus quanto ao devoto puro, aumenta. E nossa vontade de recitar o Mahamantra e de nos livrar dos apegos ilusórios brota e cresce com mais força dentro de nós. Não temos esse comportamento ainda, mas ao ouvirmos sobre ele, nossa mente é capaz de conceber, de calcular, de entender esses lindos mecanismos, essas ações que ultrapassam o nosso conceito mental de perfeição. Sim, nos sentimos minúsculos, mas não importa que não estejamos ainda naquele nível tão alto. O que importa é que nós consigamos focar nesse ponto como a primeira meta da linha que vai até Deus. Aqui passa a reta que nos leva até Krishna. Um ponto atrás do outro, seguindo a pureza do Harikatha perfeito. Por isso insistimos tanto nesse assunto, pois finalmente assim conseguiremos, com os olhos da consciência, olhar para o alto e percebemos que estamos diante de um gigante, o Vaishnava puro. É verdade que ficamos chocados diante da diferença do comportamento dele e do nosso, mas esse choque é o que produz a nossa humildade, é o que nos põe de joelhos, é o que para o mundo, é o que congela o tempo e que nos dá a vertigem da eternidade.
pois nós vamos reconhecer que o verdadeiro Vaishnava já é divino. E que quando Krishna dizia que o devoto puro não é diferente dele, ele estava falando dessa vertigem que precisa ser reconhecida em sua exata proporção para podermos começar o processo. O processo começa na vertigem do aluno que deseja aprender a amar, que deseja olhar para o sol, compreendendo finalmente que o sol representa o poder e o brilho de Deus, mas que ao mesmo tempo ele é o olhar do Vaishnava sobre nós. Pois na verdade, os olhos de Gurudeva são o sol e a lua. Sem isso, sem enxergar diante do sol e da lua que a diferença entre eu e o meu mestre espiritual já é infinita, eu não consigo me render ao processo. Eu não consigo entender que eu preciso de alguém que seja não diferente de Deus como modelo, como inspiração, que impulsiona minhas ações devocionais para que eu consiga dar o primeiro passo. É por isso que Gurudeva nos fala tanto desses santos tão lindos em seu livro, dos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e de seus feitos superlativos, surpreendentes, sobre-humanos, ações de serviço e humildade que nos surpreendem, que nos chocam, pois ele experimentou este mesmo processo, olhou para cima e os enxergou como gigantes, desta mesma maneira. Porque só assim nós nos sentamos no chão, diante do Harikatha, diante do altar, e rolamos literalmente apaixonados por um comportamento que nos desestrutura e reescreve o sentido dos dias e das coisas, dos objetos ao nosso redor, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa casa, do nosso mundo, que reescreve o sentido da vida e da morte. Se nós simplesmente formos escutar sobre uma devoção diluída, fácil de executar, humana, que a nossa mente consegue compreender e digerir, pois foi readaptada aos dias atuais, nós nunca vamos começar o processo. Nunca vamos entender que somos nós quem devemos nos tornar a poeira dos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que se sentia como se fosse a poeira dos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, que por sua vez se sentia como se fosse a poeira dos pés de lótus de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o Jagadguru, que se sentia como se fosse a poeira dos pés de lótus de Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj, que se sentia como se fosse a poeira dos pés de lótus de Srila Bhaktivinoda Thakur, e assim por diante, percorrendo com o coração e com o olhar da consciência toda a nossa mais que perfeita sucessão discipular, até chegar a Shriman Nityananda Balarama e ao Avatar Dourado, que pessoalmente sancionam e permitem o nosso ingresso nos passatempos do Divino Casal. Somente assim, ao ouvir sobre essa pureza, vamos nos sentir como eles se sentiram em relação a seus mestres. Pois a diferença entre um discípulo e o Vaishnava puro é o que nos choca, que nos acorda para a realidade eterna e para a compreensão de que estamos no último degrau da escadaria da misericórdia. Sim, a escada é longa, mas graças a Gurudeva já chegamos até aqui, até que enfim. Não temos que nos assustar com a dimensão infinita da escada, e sim ficarmos aliviados por já termos chegado até aqui, por estarmos conscientes do que é Bhakti pura, por não querermos mais atalhos ou descontos, e no nosso ritmo, inspirados por Gurudeva, nos ajoelharmos para limpar o degrau onde ele está sentado. Não precisamos subir pela escada, pois ela é infinita.
O verdadeiro processo é reconhecer com gratidão quem está na nossa frente e de joelhos limparmos este esplendoroso patamar onde o Vaishnava distribui a misericórdia. Isso é Bhakti. Não existe a ideia de subir degrau por degrau, pois os Vaishnavas estão sentados neles. A ideia é outra. É servir na nossa posição ao devoto puro. Quantos falam sobre Bhakti, mas infelizmente desconhecem todos os santos que participam dessa sequência sagrada? E onde está, neste momento do tempo e do espaço, o degrau de acesso dessa escada? Ou pior, quantos acreditam estar muito acima de Gurudeva ao ignorar a sua existência? Não basta reconhecer um santo ou dois do passado. Precisamos conhecê-los todos vivos, pois eles são eternos. Isso explica Gurudeva com seus escritos. Pois essa escada é feita de personalidades eternas e fundamentais que estão vivas e diante de nós. O livro A Puríssima Filosofia do Avatar Dourado é um convite para que abramos os olhos, conhecendo um por um destes grandes santos que eternamente alcançaram a perfeição e o amor de Deus. Eles estão diante de nós, literalmente, personificados com seus nomes e suas ações e suas instruções. Se eu ignoro um deles, 2, 3, eu não sei do que eu estou falando, eu não posso compreender o Parampara. Eu não posso me aproximar de Krishna. Esse é o motivo pelo qual nós dizemos para vocês não procurarem outras instituições, porque vocês precisam olhar para todos eles juntos, em suas esplendorosas formas eternas. Não há motivo para nos amedrontarmos diante de todo esse processo, pois essa é a beleza de Deus que pode nos tocar através do comportamento e da personalidade dos santos. Que bom que estamos nos tornando conscientes de tudo isso. Nós não temos que ter medo da conduta perfeita do Vaishnava e nem nos compararmos a eles, e sim aprender a servir o santo que nos revela tudo isso, que nos revela quem está junto dele nessa escadaria. Se abrirmos nosso coração e deixarmos que esse sol, o Vaishnava puro, se conecte com a nossa alma, enviamos um sinal, um convite ao nosso Paramatma, a expansão de Krishna que nos observa vida após vida individualmente, e ele, de acordo com a nossa humildade e sinceridade, aplicada à nossa maneira de enxergar Bhakti, aceitará nos guiar nesse processo de purificação, pois o Paramatma sorri quando enxergamos a beleza da perfeição, o comportamento máximo do santo. O Paramatma não participa de instituições. Ele não se deixa prender por fanatismos. Pois Nityananda Balarama, aquele que é o princípio espiritual eterno de Shri Guru, a primeira expansão de Krishna, ele é ao mesmo tempo o Paramatma no coração de todos. E ele prometeu guiar os que são sinceros, ou seja, os que não acreditam em atalhos e descontos, que honram todos os santos independentemente de questões políticas ou institucionais, e que não se deixam manipular por essas mesmas questões. Por isso, devemos aceitar o convite de Gurudeva e aceitar que somente o Harikatha mais puro nos purifique e recitar o Mahamantra, os santos nomes do Senhor, arrebatados por toda essa beleza. Para citar uma dentre as infinitas glórias deste grande santo, cuja radiação de pureza e compaixão
literalmente alcança a todos os seres vivos, lembramos que Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami, foi quem traduziu do bengali para o hindi as duas escrituras mais importantes relativas ao Avatar Dourado, o Chaitanya Bhagavata, com os comentários de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que deve ser lido antes, e depois o Chaitanya Charitamrita com os comentários de Bhaktivinoda Thakur. Como o bengali é uma língua pouco conhecida pelo mundo afora, a versão de Gurudeva em hindi, língua oficial da Índia, possibilitou a versão em inglês, que sucessivamente foi traduzida em incontáveis línguas pelo mundo todo, por grandes editoras e grandes instituições que, infelizmente, nem mencionam o nome de Gurudeva em suas publicações. Afinal, ele amorosamente deixou o registro da obra em aberto, como patrimônio da humanidade, com a simples condição de que a tradução original fosse citada por quem a utilizasse. Mas nem sempre isso acontece. Quando dizemos que Gurudeva ensinou para todas as pessoas do mundo, devemos compreender que isso é algo real, que literalmente diz respeito a todos os seres vivos, pois nesta ou em outras vidas, todos necessariamente deverão alcançar os pés de lótus de Krishna através dos ensinamentos do Avatar Dourado, se quiserem alcançar suas formas espirituais eternas. Os Vaishnavas pessoalmente explicam que basta nos sentarmos diante de um Vaishnava sincero e ouvir dele sobre Krishna para que este se torne nosso mestre espiritual. Por isso, também temos que tomar cuidado de quem ouvimos sobre Bhakti, pois só devemos beber água de uma fonte puríssima. Os Vaishnavas repetem. Como explica o Sri Ishopanishad, o discípulo vai compartilhar o destino do Guru. Se o Guru é confiável e sincero, ele vai em direção a Krishna. Mas se o Guru cai ou tem inveja dos Vaishnavas puros, desconsidera este ou aquele santo por questões políticas, tanto o Guru quanto o discípulo podem acumular um karma desfavorável. E não é isso que nós estamos tentando fazer ao tentar trilhar um caminho espiritual. O verdadeiro mestre é aquele que toca o nosso coração, que revoluciona a nossa vida com o seu conhecimento e perfeição eternos. Gurudeva pessoalmente disse que não se trata de declarar em voz alta: "Você é meu mestre". Pois quando nos sentamos para ouvir alguém, Krishna entende que colocamos aquela pessoa na posição de professor ou de guru. Esse é um dos motivos pelos quais insistimos que é preciso ouvir da fonte mais pura possível. Caso contrário, Krishna vai entender que nós somos discípulos de qualquer pessoa. Muitos dos que falam sobre o Vaishnavismo ainda não compreendem nem realizam o infinito. Seus Harikathas não ecoam essa radiação. Às vezes vemos pessoas recém-chegadas ensinando o Bhagavad Gita, simplesmente porque decoraram os pontos principais. Mas não é uma questão de fazer um curso ou de decorar os comentários. Bhakti não é isso. Porque não poderia ser isso. Porque Bhakti é uma transformação profunda, que só ocorre em presença ou em conexão com quem se transformou ou está se transformando. Quem lê, decora e depois sai dando aula não está fazendo um favor para ninguém. Muito pelo contrário, explicam os Vaishnavas. Não somos nós do CMI que estamos dizendo isso, nós estamos repetindo a instrução de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Sim, as escrituras dizem que você pode fazer Bhakti onde estiver, mas isso não significa que você pode prescindir do Vaishnava. Ou que basta conversar com alguém que leu o que um Vaishnava escreveu 50 anos atrás e que isso já resolve. Em algum momento é necessário conhecer um santo.
E por isso estamos estudando o livro de Gurudeva tão minuciosamente, pois os mais sinceros vão entender que antes de saírem correndo, precisamos ouvir sobre o processo perfeito, sobre como devemos começar o processo e como devemos proceder durante o caminho. Nós do CMI não proibimos nenhum aluno ou ouvinte de nada, mas repetimos, por puro cuidado, que vocês escutem, leiam os ensinamentos de um mestre que avaliou o nosso momento histórico, o ambiente devocional dos dias de hoje com seus livros, corrigiu os erros de interpretação que se acumularam nas últimas décadas por parte de quem está tentando fazer o processo. Sim, Krishna diz, torne-se um guru e fale sobre mim. Mas primeiro temos que nos tornar gurus. E isso requer tempo, senhoras e senhores. Calma, dedicação e gratidão a quem merece. Pessoas que nunca conviveram com um santo, e isso é fundamental, que não o entenderam completamente, que simplesmente repetem o que leem nos manuscritos védicos, ou o comentário de um Vaishnava do nosso Parampará, misturando os versos e os ensinando com a sua própria opinião, fazem isso para o seu próprio benefício, segundo os santos, ou para atrair seguidores para uma determinada instituição, pois ingenuamente acreditam que estão distribuindo a misericórdia que, infelizmente, ainda não receberam. A verdadeira misericórdia passa através de um comportamento perfeito, que necessariamente reconhece quem são os grandes santos. Alguém pode afirmar fazer Bhakti ou falar sobre Krishna sem conhecer Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj? Impossível. Segundo as próprias escrituras, e podemos comprovar isso através do serviço que Gurudeva prestou a todas as entidades vivas, traduzindo Chaitanya Bhagavata. E é por isso que o CMI existe, para explicar essa diferença e dar o exemplo dessa rendição prática. Por outro lado, muitos dizem que se renderam a Gurudeva, mas nem leram seus livros. E se leram, não repetem o que ele disse ou não realizaram seus ensinamentos. É necessário averiguar tudo isso para podermos avançar na direção certa. Este é o aviso dos santos. O Guru dos pés de lótus, a alma que conquista a perfeição, deseja servir Krishna ininterruptamente e ao mesmo tempo tem a função de nos revelar Sambandha Gyana, a linha reta que existe entre a alma individual e o infinito. Já dissemos, Bhakti é o percurso dessa linha reta que nos conecta ponto a ponto ao Supremo. Mas ela precisa passar pelo ponto marcado pela presença do devoto puro e não por qualquer outro ponto aleatório, pois uma reta é feita por uma infinita sucessão de pontos. Segundo a matemática, se traçamos uma reta na direção oposta, ou se ligeiramente há uma variação imperceptível no começo, não atingimos o centro do infinito. Pois lá na frente, essa mínima variação aumenta e cria um ângulo de separação cada vez maior em relação à meta. Isso é lógica matemática aplicada à filosofia Vaishnava. Portanto, é necessário reconhecer Gurudeva e também seguir o seu exemplo, e compreender em detalhes a sua ação no mundo material, como o que significa para todas as almas encarnadas agora e no futuro, a sua tradução do Chaitanya Bhagavata e do Chaitanya Charitamrita, das duas escrituras que revelam ao mundo a existência de Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, todos aqueles que leram ou ouviram aulas sobre o Avatar Dourado, ou que leram o Chaitanya Bhagavata ou o Chaitanya Charitamrita traduzidos para o inglês, têm um débito consciente ou inconsciente, direto ou indireto com Srila Gurudeva.
E todos os que se sentaram para escutar as aulas do Ciência Milenar Indiana, ou compreenderam melhor Deus através das explicações científicas do Ciência Milenar Indiana, também estão conectados a Gurudeva e não podem prescindir desta gratidão, pois não honrar diariamente tamanha misericórdia seria considerado como uma falta de ética, de etiqueta espiritual. É natural sermos gratos a quem nos traz conhecimento acerca de Deus e quem age com tanto amor. Não é uma obrigação imposta artificialmente. É a obrigação natural que brota da gratidão. Por isso nós desejamos servir o santo, porque ele merece. E ignorá-lo nos põe numa situação imperfeita diante de Krishna, pois Krishna está muito consciente do que os Vaishnavas puros fizeram. E de certa maneira, ele quer ver este reconhecimento em nosso coração para possibilitar o nosso avanço espiritual. A flor de lótus no coração do devoto puro só brilha, refletida no nosso coração, se honramos de maneira concreta, cotidiana, aqueles que nos trazem todo esse conhecimento, todo esse amor. Afinal, temos que nos perguntar como podemos compreender Krishna sem essas aulas, sem a misericórdia de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, para poder construir a linha reta até Deus. O que estamos dizendo aqui é óbvio. Com essa consciência, com a gratidão que ele merece, agora e sempre, oro para que Gurudeva abençoe a todos os seres vivos, para que ele abençoe quem já está no Ciência Milenar Indiana e quem ainda não está, mas que precisa ter acesso a esta instrução, para que nesta ou em outras vidas, todos os seres vivos possam obter a oportunidade tão sublime que nós, que já participamos conscientemente deste grupo de estudos, estamos tendo através da generosidade ilimitada de nosso Guru Maharaj. Aos seus pés mais que perfeitos, que a flor de lótus, eu novamente e incansavelmente presto infinitas reverências deitado no chão. Vanchakalpatarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. He Krishna Karuna Sindhu, Dinabandho Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.